Judô em Bastos começou com os imigrantes japoneses que vieram aqui para Bastos para desbravar. E à noite, não tendo jovens imigrantes, não tendo o que fazer para divertirem, então se reuniram para a prática de judô, que com o tempo foi sendo recebido pelos meninos que naquele tempo moravam em Bastos. Meu nome é Max Trombini, para contar um pouco da segunda parte da história, né? Meu retorno a Bastos. A minha primeira chegada a Bastos, eu vim buscando melhorar meu judô, sabia que aqui era um dos polos mais fortes do judô paulista e querendo melhorar meu judô para conseguir conquistar algo maior, eu procurei Bastos, né? Através de um convite da Federação Paulista de Judô que chegou na minha academia, na minha primeira academia, falando sobre o Kangeiko. Aqui cheguei. E penso eu que tive o privilégio, sorte de ter vindo a Bastos para começar o judô com os senpais daquela época. Eu tinha 12 anos quando, junto com meninos vizinhos, iniciei o judô. De repente eu tive a sorte de, durante o dia, trabalhar com meus pais e penso eu que esse trabalho de dia que eu trabalhava com meu pai, me fez ficar mais forte do que os outros. E à noite, o treinamento era à noite, 3 vezes por semana. Vinha para treinamento e senti que eu levava mais vantagem do que os outros por causa da força física. Muitos dos meus amigos desistiram e eu fui ficando. Mas muito mais do que ter melhorado o judô, que aqui eu realmente fortaleci muito o meu judô, meu corpo, meu espírito, foi que eu aprendi como que era mesmo um verdadeiro treino japonês de judô. Então isso foi muito importante para mim naquela época. Mas eu fortaleci muito mais que isso, né? Fortaleci meu coração, aprendi um código de conduta ético, que é do povo japonês, que eles chamam de Bushido. Eu acho que isso foi o que fez a soma do que eu já tinha aprendido em casa, com a minha mãe, com o meu avô. Acho que foi a soma. Então eu acho que eu cheguei aqui buscando uma técnica mais forte e cheguei aqui e acabei ganhando um segundo pai, né? Uma pessoa que serviu de referência para mim. E com 17 anos, eu, de repente, participando do campeonato em São Paulo, penso eu, que se chamava Jukendo. Ali, com 17 anos, depois de nunca ter participado de um campeonato grande, fui campeão lá em São Paulo. Foi quando descobriram que eu era japonês e que japonês não podia participar do campeonato Jukendo ou campeonato paulista, muito menos campeonato brasileiro, por ser japonês. Fiquei fora dos 17 a 21 anos do campeonato. Eu fazia judô porque eu tinha paixão, gostava de judô. Nesse tempo eu viajava fazendo treinamento
Degueico sozinho. Penso eu que foi nesse período que eu conheci Ryoji Suzuki em Londrina, conheci muitos atletas fortes de Araçatuba, da Academia Mori, e ia também para a Marília, onde havia um grupo forte de professores. Quer dizer, eu saía rodando a minha região, fazendo treinamento. No meu retorno a Bastos, se deu muito por conta da situação que a academia estava vivendo, de muita dificuldade. E eu acho que uma palavra que até abre o meu livro Aprendiz de Samurai, que eu acredito muito, é a palavra chamada gratidão, né? Eu tinha uma gratidão imensa por essa cidade, pelo Sensei Macaqueba e tudo que eu vivi aqui. Na verdade, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o judô, né? Então eu tenho essa dívida moral comigo de ter que devolver para o judô tudo o que o judô me deu. É bem verdade que eu também tenho que lembrar do jiu-jitsu, que foi uma luta, uma arte marcial que eu pude também desenvolver muito a minha parte de solo, que criou um diferencial para mim. Mas eu também acredito que essas duas lutas, elas são flor da mesma cerejeira, da mesma árvore. Não vejo diferença, a não ser a regra e o modelo de competição, né? Com 21 anos, consegui a naturalização e voltei ao campeonato. Então, já no primeiro campeonato, penso que fiquei talvez em segundo de São Paulo. Na época, Matheus Sugizaki já estava na frente e eu cheguei depois. Eu tinha 21 anos, fui para brasileiro, parece que em terceiro lugar. Falei, nossa, eu sem treino, sem um preparo melhor, consegui chegar em terceiro do Brasil. Eu vou treinar forte um ano e no ano que vem eu pensei em ser campeão do Brasil. Aí eu pensei como fazer para ser campeão brasileiro. Pensando onde treinar, escolhi o professor Ishii, que era o terror dos atletas, dos judocas do Brasil na época. Eu tinha meus 67 quilos, pequeno, e também idade um pouco avançado para a cabeça do professor Ishii. Ele me atendeu, mas de ser professor, ele me recusou 3 vezes. Eu estava com mala no seu apartamento. Falei, não, sensei, eu vim para ficar. Depois de muita insistência, ele me aceitou. Nessa época eu tinha 23 anos. Realmente um pouco velho para atleta que quer continuar competindo. Mas a insistência e o treinamento que eu fiz com o professor Ishii deu resultado, né? Com 21 anos eu pensei em um ano, no ano seguinte seria campeão brasileiro. Demorou 20, mais 4 ou 5 anos treinando duro. Então aqui cheguei, vi muitas dificuldades, desde a lona, da alimentação dos meninos e tudo mais, e conversando com o Sensei, mais uma vez ele me inspirava, porque mesmo diante de toda aquela dificuldade, eu via nele uma pessoa muito forte, uma pessoa que estava disposta a brigar e não entregar de forma alguma para que conseguíssemos sair daquela dificuldade. Ele me deu o cargo de coordenador, que já está indo aí para o
4 anos e meio nesse cargo. E aí, juntos, nós começamos a ter... começamos a fazer ações para mudar esse cenário que nós tínhamos daqui. Então, no primeiro, era realmente, a gente estava agonizando, né? A gente precisava do mínimo básico, que era a alimentação das crianças. Foi então que, com um gesto de benevolência, o ator Caio Castro fez aquela doação significativa para Bastos, através de um leilão de um carro Mitsubishi, e doou para a gente toda a quantia. E ali foram surgindo outros parceiros que eram nossos amigos, né? Eu não posso deixar de lembrar que quando eu bati a porta da Confederação Brasileira na época, o professor Paulo Vanderlei, então na época presidente, nos cedeu uma lona nova, porque a antiga estava esfarelando, já estava num estado muito velho. E então, minha gratidão ao Sensei Paulo Vanderlei por isso. Outros vieram como parceiros, como a instituição de ensino, a Estácio, que nos cedeu 20 bolsas de faculdades gratuitas em curso à distância. O Fabiano Scarponi, através de um representante da Dell Computadores, montou uma sala de informática. Aí fomos montando também sala de fisioterapia, a reforma do prédio. E quando a gente viu aquela corrente do bem de todos aqui de Bastos envolvidos, o presidente da época, eu, Sensei Macaqueba, os alunos, nós criamos uma energia positiva de acreditar que era possível a gente sair daquele cenário. Mas para que nós voltássemos para o mundo de alto rendimento, nós precisaríamos de um projeto. Penso que foi na Bahia e depois em Curitiba. Fui campeão brasileiro 2 vezes e eu achei que com 27 anos devia de parar, porque na época eu já estava em Bastos e todo final de semana eu tinha que ir para São Paulo e aquilo ficava caro para mim. E nessa época o professor Tosuke Sugi, que era professor de judô em Bastos, me ofereceu para ser professor da Academia de Judô de Bastos. Eu, sem pensar direito, sem pensar muito, aceitei. Eu tinha aí talvez uns 12 meninos, não sabendo treinar. Esses 12 judoca que treinavam com o professor Sugi, em um mês todos eles foram embora porque eu não sabia treinar. Era muito bruto, achava que tinha que treinar do jeito que, sem pensar direito. Aí fiquei muito tempo sozinho treinando. Apareceu o Musashi Masuda, hoje médico em Santo André, né? E ele teve paciência comigo e de repente começou a aparecer alunos e mais alunos. Eu, como professor, precisei pensar muito como ser bom professor. Então eu, quando atleta, procurei professor Ishii para ser forte. Agora, depois de professor, falei, vou escolher quem para ser meu professor. Escolhi o professor Kano, os ensinamentos do Kano Sensei e os ensinamentos que vinha tudo em japonês naquela época. Então, começamos, né, a entender um pouco sobre projetos de incentivo federal, projetos de incentivo municipal, estadual. Eis que nós identificamos um projeto, né, e precisaríamos de uma pessoa para nos apoiar nesse sentido, de como fazer.
gratidão total ao campeão olímpico Rogério Sampaio, que já tinha passado por Bastos e tinha uma gratidão, assim como a minha, muito grande por Bastos. Nos deu na época total apoio e aí, mais uma vez, nos mostrou como faz para conseguir, nos deu a vara e a gente tinha que pescar, né? Acho que na vida nunca nada é tão fácil, né? Levou aí quase um ano para conseguir esse projeto aprovado que nós temos agora, que é o nosso projeto de alto rendimento. Estou muito feliz nesse cargo, por ter entrado num cenário do judô de Bastos, uma dificuldade muito grande, e ver como está agora com esse projeto de alto rendimento aprovado. E agora existem dívidas que a gente paga, mas existem dívidas que são impagáveis, que é a dívida moral e a de gratidão. Essa eu vou ter sempre, eternamente, pelo Sensei Makakeba e por esse dojo da Associação de Judô de Bastos. Eu não tendo onde buscar o ensinamento, achei na Bíblia, os ensinamentos que o Kano Sensei falava em japonês. Não só ensinava, eu tentei pôr em prática. Penso eu que foi o resultado do bom trabalho aqui em Bastos. Sem querer, eu fazia judô original, judô social, misturado com judô campeonato, competição. Bastos, em 5 anos, penso eu, deu um estouro. Eu ia para São Paulo e conseguia, com um pequeno número de atletas, fazer frente às melhores academias da época. Na época, realmente, a Vila Sônia do professor Shinohara era o que tinha que enfrentar. Eu fiz muitos degeikos para aprender com a academia do Shinohara Sensei, e aqui em Bastos eu continuava aquele treinamento doido de 3, 4 horas com 10, 15 meninos, que foi dando a distâncias diante de outras academias. Ia para brasileiro, muitos voltavam com bons resultados e chamavam a atenção lá no nível brasileiro. Ali começaram então, de Brasil todo, a procurarem o treinamento de judô de Bastos. Comecei Shochugeiko, comecei Kangeiko, que a academia pequena da prefeitura municipal foi se tornando difícil por causa do espaço. Foi quando eu tive ideia, junto com o pai do Thiago Camilo, construir essa academia. Essa academia tem 5 áreas e por causa de espaço não ia ser problema. Então eu e pai do Thiago, seu Francisco, fomos procurar um empresário muito apaixonado pelo judô, um empresário que acreditou no ensinamento de judô, do lado judô educação. E ele abraçou e ajudou a levantar essa academia que nós conseguimos inaugurar em 1990. De lá para cá, continuei o meu trabalho de professor, tocando com a granja, né? Penso eu que quem me ajudou muito foi o povo da cidade, que ajudou a levantar e para manutenção, o dinheiro da granja, porque eu tinha 20, 30 alunos para pagar a despesa dessa grande academia, não dava conta, não dava. Mas a granja e apoio de muitas pessoas me trouxeram, me ajudou a fazer o meu trabalho até hoje.
realmente, 10 anos atrás, eu tive dificuldade de tocar. Fui perdendo alunos, porque outros projetos, principalmente Projeto Futuro de São Paulo, os jovens, os meus meninos de 14, 15 anos, na esperança e na alegria de mudar para a cidade grande, todos eles iam para a cidade grande. Eu só trabalhava com alunos mais jovens, o que não era suficiente para continuar mantendo aquela coisa de Bastos, capital do ovo e capital do judô. Foi ficando fraco. Foi quando Max Trombini apareceu para apoiar a Associação de Judô de Bastos, sendo coordenador e trazendo muitas ideias. Estou aqui de pé e à ordem sempre, para o que der e vier do lado desses meninos, do lado do sensei, do lado da diretoria, para que possamos juntos, agora com esse projeto aprovado, voltar Bastos para um cenário que ele merece, né, com a história que tem o judô de Bastos. Estendo o convite a todos os atletas que queiram vir participar desse projeto de alto rendimento. É um projeto que vai custear toda a participação dos atletas em competição, alimentação, moradia, enfim, ele vai ter todo o suporte necessário. Então você atleta, você professor, você pai, que tem um garoto muito forte, que tenha dificuldade, que queira mandar para baixo para fazer uma seletiva, venha, vai estar num lugar que dispensa comentário em relação ao judô do professor Makakeba, mas também um lugar de respeito, um lugar ímpar. Um lugar onde seu filho, com certeza, se não virar um campeão olímpico, daqui vai sair um cidadão melhor para a nossa sociedade, que é isso que a gente sempre busca, né? Eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte, como dirigentes, como professores, de formação, que no final, no resumo de tudo, é o que mais importa, era a proposta do professor Jigoro Kano, que é a formação de homens. Estamos aqui, então, nesse intuito, nessa busca desse trabalho. Mas lembrando que aqui o treino é duro, é muito forte, são horas e horas por dia de treinamento, venham preparados, serão bem-vindos, nossos braços estão aqui abertos. Quero agradecer, Everton, por essa oportunidade de estar podendo falar. Adorei esse projeto de vocês, de levar um pouco de cada academia, as antigas, as novas. Acho que essa proposta faz com que haja uma união maior, né, de conhecer um pouco da história do outro. Na verdade, isso está sendo um desabafo, que muitas vezes as pessoas não conhecem um pouco mais da minha história em Bastos. Aí foi um pouco do que a minha gratidão, por isso eu me empenho tanto por Bastos. E obrigado a todos, fique com Deus e Bastos está de portas abertas para vocês. Então, de lá para cá, só tem melhorado e penso eu que a Academia de Judô de Bastos vai voltar a ser o sucesso que fez 40 anos atrás. Mais ou menos isso. Obrigado.